gente vai encerrar o livro de Gênesis, que gracinha. Estudamos firme e forte o livro de Gênesis inteirinho. Olha quantos sábados levou para a gente concluir. Estudando assim, versículo por versículo, né? E entendendo. Estudando de fato, não só lendo, né? Isso que é o principal. E muito feliz em ter vocês aqui. Então, vamos começar, que a gente já enrolou demais com esse negócio aqui que não funciona. Mas agora está funcionando, agora vai, em nome de Jesus. Então, vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia e por essa oportunidade. E que Ele venha, o Espírito Santo, né, venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para a gente poder compreender a palavra dele. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradeço pela vida, te agradeço pelo dia, te agradeço, Senhor, pelo ar que respiramos, por estarmos aqui mais uma vez. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade tão especial de estarmos reunidos, Senhor, para estudar a Tua Palavra, para meditar na Tua Palavra, para aprender mais de Ti. Senhor, isso que proporciona, Pai, o alimento para a nossa alma, o crescimento que precisamos. Senhor, nós estamos aqui com um único objetivo, crescer, Senhor, na graça e no conhecimento. Porque nós sabemos, Senhor, que a Tua Palavra é a nossa bússola, a lâmpada do nosso aquilo que nos ilumina, aquilo que nos dá, Senhor, sabedoria, aquilo, Senhor, que nos ajuda, Pai, dia após dia, de fato, o alimento para a nossa alma. E que tudo, Quero Senhor, te seja para agradecer, louvor e para a glória do te Teu nome. agradecer por essa Nossos pecados, oportunidade nossas tão falhas, especial, Senhor, que nós nos possamos dá. encontrar méritos Espírito para entrar na Santo Tua de Deus, presença, se faça Senhor, presente, pela Senhor, nessa justiça do reunião. Senhor Jesus. Infelizmente, nós No não nome de podemos Jesus, estar ó Pai, reunidos nós te pedimos, presencialmente, mas nós agradecemos por estamos tudo, aqui Senhor, por este conectados, domingo, e, Senhor, com o nosso pelas pensamento provisões que o Senhor conectado, tem com o nos nosso dado, coração pela conectado, segurança, com um a único proteção, propósito, pelo Senhor, amor, aprender e mais nos de Ti, ensinando, ó Pai, a cada conhecer dia, mais. nos mantendo firmes nos Portanto, Teus Espírito caminhos. Santo de Deus, eu te Nos peço, conceda, sinta-se Senhor, à vontade em graça, ó nosso Pai, meio. para Senhor, que que o possamos nosso coração esteja estar com os nossos receptivo corações e os firmados nossos em Ti, ouvidos Senhor, atentos, Senhor, à pelo Tua Teu palavra. Espírito Santo. Ensina-nos a Sim, guardar, Pai. a compreender Sim, e a praticar. Sim, Pai. Senhor, para que nós venhamos crescer, Sim, crescer, Deus. Senhor, espiritualmente. Sim, Para que nós Pai. venhamos, Senhor, alcançar a maturidade espiritual. Sim, Deus. E que nós possamos, Senhor, através disso, Senhor, glorificar o Teu santo nome. Sim, Jesus. Todos os dias das nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, e por fé, eu já te agradeço Sim, por essa Pai, em nome oportunidade. de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, comecemos só um recadinho. Já está, né, todo mundo, claro, com o microfone desativado. Então, permaneça assim. Só o Emerson, né, que vai estar ministrando. Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só ativar o microfone e interromper aí que a gente para. Sábado passado funcionou super bem, vai dar tudo certo. Tem o chat também, mas o chat é mais difícil ficar vendo as perguntas ali, então eu recomendo que utilizem o microfone se precisar fazer algum comentário, alguma pergunta. Beleza? Emerson, pode começar. Ok, a paz do Senhor, pessoal. Vamos lá para mais um estudo da Palavra de Deus. É muito importante, pessoal, como é o fechamento do livro de Gênesis, é muito importante que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, tá? É muito importante que nós deixamos esse livro bem explicado, né? Para que nós possamos compreender os próximos estudos, né? Que será o livro de Êxodo, tá bom? Então fiquem à vontade, pode perguntar, que nós estamos prontos para responder. O que nós não soubermos responder, nós vamos buscar as respostas, mas é importante que esteja frisado, né, bem claro em nossa mente, aonde nós estamos inseridos nesse contexto aqui da qual nós estamos estudando, ok? Nós ficamos de estudar do 48 ao 50, né, que é o fechamento. Nós demos início no 48, quando Jacó ele fica doente, né? Então José é chamado à sua presença, tá lá a Sabrina, mais o... como é que ele chama? Eliabe, né? Sabrina, saudações Sabrina, paz do Senhor, junto com o noivo, isso é muito bom. Vocês estão me ouvindo?
Estão ouvindo perfeitamente. Saudações a vocês, viu? Toda a família. Legal. Então vamos lá, pessoal. Jacó ele adoece, José ele é chamado à presença de Jacó. Jacó, a gente viu que ele se esforça, né? Ele se esforça para ficar ali sentado na sua cama. Ele abençoa, ele reconhece os filhos de José como seus herdeiros, né? Ele passa a ser agora a sua descendência. Ele fala para ele, ó, os seus filhos Efraim e Manassés agora são meus e a geração deles é que será a sua geração, né? Portanto, ele adota os filhos. Você não vê a tribo de José, você vai ver a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, mas a tribo de José não, tá? Ok, pessoal? Aí nós entramos a partir do verso 11, onde José agora, ele adoece e ele vai abençoar os filhos de José, que é Manassés e Efraim. E era de costume, quando ia abençoar, o primogênito, ele recebia a mão direita do pai, do patriarca, né? Ele recebia a mão direita sobre a sua cabeça. Porém, Jacó inverte. E a Bíblia fala que Jacó ele já não enxergava mais assim bem, né? Ele já estava com a sua visão bem limitada. Ele não enxergava quem era quem, né? Ele não conseguia discernir quem era quem. Porém, quando ele faz essa troca de mão, coloca a sua mão direita sobre Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre Manassés, que era o mais velho, porém o primogênito, ele que tinha o direito da bênção maior, José vendo aquilo, José achou que ele não estava discernindo quem era o filho primogênito, e ele acha aquilo errado. Mas na verdade Jacó estava muito bem sabendo quem era, né? Tanto é que ele fala, não, eu sei. O verso 18, né? José disse ao pai, não pai, não é assim, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou e disse, eu sei meu filho, também ele será um povo e também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente uma multidão de nações. E assim abençoou naquele dia, dizendo, em ti Israel abençoará, dizendo, Deus te ponha como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. É interessante que Jacó, ele diz assim, olha, eu já tinha perdido a esperança de ver você, José. E agora Deus me concede, né, a honra, o privilégio de ver você e os seus herdeiros. Aí, o 49, ele vai tratar também da bênção dos filhos. Jacó já bem adiantado de dias, né, já assim para morrer, ele vai abençoar os seus filhos. E aí, ele começa com Rúben. Se vocês perceberam bem, Rubens e Simeão e Levi, eles têm uma bênção aqui, que assim, de forma bem exortativa, né, chamando a atenção mesmo. Lembra que nos estudos anteriores eu falei para vocês que a bênção, ela estava relacionada com o caráter da pessoa? Para Rúben, né, ó, tu és o meu primogênito. Nós vamos ver que a primogenitura aqui, ela foi tirada, o direito dessa bênção maior, ela foi tirada de Rúben e passado para José. Tu és o meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminaste, subindo na minha cama. Né? Nós vimos que Rúben ele teve um relacionamento com Bila, a mulher, a concubina de Jacó. Simeão e Levi a mesma coisa, ó. São irmãos, as suas espadas são instrumento de violência. Nós vimos lá, nós estudamos no caso de Diná, eles foram vingar Diná com propósito todos distorcido, né? No seu secreto conselho não entra a minha alma, com a congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor,
pois era forte a sua ira, pois era dura, eu dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Aí ele começa a falar de Judá, foi o quarto filho de Leia, né, o Lia. Judá, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Siló aqui, ó, é uma profecia messiânica, né? Jacó já estava profetizando a vinda do Messias. Siló significa Messias, né? E onde ele diz que congregarão todos os povos. Ele chamará o seu jumentinho a vide e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, o seu termo será em Sidom. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre dois fardos, e viu que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan, o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan, olha só Dan. Dan será serpente junto ao caminho, uma vírgula, junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa acometerá, mas ele acometerá por fim. De Azer, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta, ela dá palavras formosas. Olha agora de José, a bênção maior agora para José. Ó. José ele se torna o primogênito. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel, pelo Deus teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus, de cima com bênçãos do abismo, que está debaixo, com bênção dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Eles estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça dos que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Se vocês depois lerem Juízes 20, 21, vocês vão ver que aquele episódio onde eles estupram, né, uma mulher de um levita e despedaça ela, é essa tribo aqui, ó. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um, eles abençoou segundo a sua bênção. Pessoal, um ponto importante aqui, vocês viram que José e que Judá, né? Judá é a nação onde descenderia o Messias, né? O cetro jamais sairia da mão da tribo de Judá. E Jesus será o nosso último, né? Aquele que reinará para sempre. E José, vocês percebem que a língua hebraica, pessoal, ela nos leva a esse pensamento concreto. Você vê que ela é bem de forma poética, né? Porque ela trabalha todos os nossos 5 sentidos. A visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato. Você vê que é uma linguagem bem poética, né? Quando ele fala assim, ó,
Você é um ramo frutífero junto à fonte. Então perceba que ele trabalha, a linguagem hebraica, ela trabalha todos os nossos sentidos de uma forma poética. É um pensamento concreto. Você tem que se ater a todos esses sentidos. Ela te leva a isso, a linguagem hebraica. Tanto para quem lê, como para quem escreve. É dessa forma, ela é bem poética. Ela leva mesmo. Lembra que nós falamos da equivalência dinâmica? Que ela traz o leitor ao pensamento do escritor, né? O pensamento que está sendo colocado ali. Diferente do pensamento grego, que é um pensamento mais abstrato, tá? Então, ela desenvolve todos os nossos sentidos. É por isso que a gente vai ver muito isso na Bíblia, né? Quando você vê lá em Salmos 1, por exemplo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não é isso? Aí depois ele traz a forma poética, ele será como uma videira, como uma árvore plantada aos ribeiros de água, cujos frutos... Quer dizer, ele leva, o pensamento concreto, ele leva você a desenvolver todos os seus sentidos. O som, ó, como a árvore plantada, você está vendo a árvore, como os ribeiros, você está vendo o ribeiro, como, né, o som da árvore, quando ela está sendo movimentada pelo vento, o som do ribeiro, os seus frutos, o cheiro, né, do fruto, o sabor do fruto. É muito forte isso na linguagem hebraica. Esse pensamento e essa forma de estimular os nossos 5 sentidos. Beleza, pessoal? Olá. Oiê. Pois não. Oi, pode? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Aqui a gente pode entender que, como você disse desde o começo, de um povo separado, uma família separada e tudo mais. Sim. Aqui Judá é uma escolha, né? Tipo assim, ó, não houve nenhum episódio que fez com que essa escolha fosse Judá. Quando a gente vê aqui de Rúben, Simeão, Levi, José, é meio que voltado a uma coisa específica, de um acontecimento, né? Judá foi uma escolha, que fala, né, que o cetro não sairá de sua mão, né, que ele dominará, tanto que a gente vai ver na história que a tribo de Judá é a que prevalece, é a mais forte e tudo mais. Foi uma escolha de Deus aqui, nenhum episódio específico. Fora a parte... quando Lia tem ele, que ela entende sim o trabalhar de Deus ali. Mas foi esse episódio, não existe nada específico da tribo de Judá, assim, que fizer. Foi só uma escolha, simples assim. Sim, a gente pode entender. O único episódio que nós temos de Judá é aquele de Tamar, lembra? O de Tamar, pessoal, que nós estudamos? O Tamar, que ele nega, né? Quando os filhos dele começam a morrer, ele nega, dá o último filho, que era Selá, para Tamar, e ele acaba tendo um relacionamento de forma assim, que ela enganou ele, né? O único episódio que nós temos, mas aqui é profético. Que não seria nem de forma positiva aquele episódio, né? Não seria nem algo positivo. Foi até um erro, uma falha de Judá, né? É o que eu quero dizer assim, é uma escolha, Deus determinou por simplesmente determinar que seria a tribo de Judá. Ele escolheu, o que quer dizer que não necessariamente ele tenha feito algo extraordinário, alguma coisa positiva. Porque se fosse assim, não sei se todo mundo está me entendendo. Não, sim, mas, perfeito. por exemplo, se a gente estivesse falando da tribo de Efraim e Manassés, principalmente Efraim, que foi ali abençoado, aí você vai falar assim, Deus escolheu por um motivo, né? Por toda a história de José e tudo mais, né? Mas não, foi uma escolha simples assim, escolheu que seria a tribo de Judá, essa tribo que prevaleceria, essa tribo que faria toda a diferença, inclusive a tribo que viria o Messias, né? Sim, perfeito, tá? Perfeita a sua colocação aí, Cássia. Exatamente isso, de forma profética, Deus ele escolheu a tribo de Judá
e de forma profética, Jacó profetiza isso, e da tribo de Judá que veio Jesus, né? E que vai ser quando ele fala que o cetro não vai apartar de ti, é porque o mundo será governado por Jesus. Amém, pessoal? Bem entendida essa questão? Efraim e Manassés, nós vamos ver no nosso estudo mais na frente, a gente vai ver que Israel, depois nós vemos bastante situações onde Israel é chamado de Efraim, tá? Então a gente vai ver bastante isso daí. Então, entendido aqui a questão da bênção de Jacó, né? A bênção de Jacó aos seus filhos, cada um deles conforme o caráter, né? Como o caso específico aqui de Judá, que Deus escolhe para que dessa tribo, né, veria o Messias, e José, né, que a bênção da primogenitura, a bênção maior seria de quem? Seria de Rubens. Porém, pelo pecado de Rubens, ela é transferida para José. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos para o... Tá, depois ordenou e disse, eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com os meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está à frente de Manré, na terra de Canaã, o qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. E ali sepultaram Abraão, Sara, a sua mulher, sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que nele está foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar o mandamento a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Então Jacó ele faz um pedido, né? Olha, eu quero ser enterrado junto com os meus pais, né? Nós lembramos bem que Abraão, ele compra um pedaço, um campo lá para sepultar Sara, e acabou que aquilo lá foi o túmulo da família toda. Agora o interessante, pessoal, é o capítulo 50, é que José, né, ele despede seu pai morre, ele despede, ele chora, ele o beija, né? E José ordenou aos seus servos, os médicos, que o embalsamasse, e o seu pai, os médicos... ele ordena que o seu pai seja embalsamado, né? E cumpriram-se os 40 dias, porque, olha só, demorava 40 dias para embalsamar uma pessoa, né? Daqueles que se embalsamavam. E os egípcios choraram 70 dias. Passados os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo, se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, meu pai me fez jurar, dizendo, eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultará. Faraó, ele atende esse pedido. Olha só, foi 70 dias naquele cortejo, né? Aquele cerimonial ali, fúnebre, 70 dias. José leva o conhecimento do Faraó, o desejo do pai. O que chama a atenção, pessoal, é que o Faraó, olha só, e diz Faraó no verso 6, sobe e sepulta o teu pai como ele fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele, todos os servos de Faraó e os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Esses anciãos aqui eram autoridades da corte, como também toda a casa de José e os seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, as ovelhas e as suas vacas. O interessante, pessoal, que Jacó, ele tem um enterro, né? Ele tem um cerimonial fúnebre digno de um chefe de Estado. Olha só como esse homem conquista o povo do Egito, né? Diz que o povo do Egito todo se mobilizou, eles sentiram a morte daquele patriarca, né? Chegando ele, pois, à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo, olha só, um extenso, né, pranto,
e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto da eira do espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. Guarde bem essa palavra aqui, ó, Misraim, que vai dar base para todo o livro do Êxodo, qual nós vamos estudar, viu? E fizeram-lhe os seus filhos assim como ordenaram. Pois os seus filhos levaram à terra de Canaã e os sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura, e a Efron o Eteu em frente a Maré. Agora, pessoal, nós vamos entrar num tema que vai fazer nós voltarmos um pouquinho na aula anterior. Ok? A partir do verso 14, José anima os seus irmãos. Olha só que interessante. Depois tornou José ao Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o pai estava morto, disseram: porventura, olha só que interessante isso aqui, ó, porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Olha, pessoal, dando aqui mais, fazendo um link com a aula anterior, os irmãos de José ainda não tinham entendido tudo que estava acontecendo. Tudo que estava acontecendo. Lembra que nós falamos a respeito da maturidade cristã? Porém vieram a José dizendo: teu pai, olha só, teu pai, não é nem o nosso pai, é teu pai. Tamanho era o medo deles. Olha como é duro, pessoal, a gente não entendeu o trabalhar de Deus, como a gente não entendeu o lado espiritual das coisas. Olha só, o teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoa a transgressão dos teus servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. José falou: oh, meu Deus, mas quanta incredulidade, quanta falta de fé, quanta falta de entendimento, de maturidade. Lá, será que lá, quando eu me revelei a ele, eles já não compreenderam a intenção do meu coração? Dá pra falar? Pode falar, Sabrina. Você deve falar, Sabrina. Mas, gente, eu não me adapto a essas coisas aqui. E aí eu fico gritando, parece. Na verdade nem precisa, né? Você está tudo ouvindo. Mas essa questão de maturidade, né? Como diz apóstolo Paulo, tudo uns meninos mesmo, né? Tudo bebendo leite. Acha na hora de comer alimento maduro e fica aí bebendo leite, falta de maturidade. Sim, Sabrina. Não compreende os mistérios de Deus. Nós vamos entrar numa parte interessante aqui, fazendo um link aí com você, Sabrina. Mas não entendia o trabalhar de Deus. José já havia perdoados naquele encontro, né? Naquele encontro com Benjamim. Olha, eu sou José, olha, e abraçaram, tudo já era para eles perceber a atmosfera que estava tomando conta daquele lugar. Puxa, é uma atmosfera de perdão, mas mesmo assim o pai morre, eles estavam ainda sob a proteção do pai, tipo assim, olha, enquanto o pai estiver vivo nós estamos garantidos, a hora que o pai morrer, e aí? Aí José vai pisar no nosso pescoço. Não tinham compreendido, não tinham tido aquela visão espiritual que José teve diante deles, né? Depois vieram também seus irmãos e prostraram diante dele e disseram: eis-nos aqui seus servos. José não queria servos, José queria sua família, queria os seus irmãos. Ele não estava preocupado com o servo. E José disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem, verso 20, ó, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo,
Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José aqui, ele leva uma palavra de conforto. Olha, vocês tramaram mal contra mim, mas Deus reverteu isso tudo em bem para o quê? Para a conservação da nossa família. Agora vamos entrar aqui nessa parte mais um pouquinho sobre o discernimento espiritual, pessoal. Esse amadurecimento cristão, né? Nós precisamos disso. Lembra que nas aulas passadas nós falamos que tanto o apóstolo Paulo como a carta aos Hebreus trata dessa questão, como a Sabrina mesmo colocou, de uma alimentação inadequada. É dessa forma que ele trata. Olha, já era para vocês estar comendo um alimento mais sólido. Outras ocasiões ele fala, já era para vocês ser mestre, mas vocês ainda estão naqueles primeiros rudimentos, vocês não evoluem. Pessoal, tem uma expressão no Talmud que diz assim, se eu sou hoje o que eu fui ontem, por que desejar o amanhã? Olha só, isso é forte, hein? Se eu sou hoje o que eu fui ontem, por que eu desejar o amanhã? Pessoal, nós temos que estar muito atentos a esse detalhe de constante evolução. E essa evolução, ela vem através de um relacionamento com Deus, é entender essa mensagem de Deus, essa mensagem que a Bíblia está nos passando. Se eu estudo a palavra de Deus, se eu sou um cristão aí há 40, 50 anos e continuo mesmo, é como o Talmud diz, por que desejar o amanhã? Nós precisamos fazer algumas perguntas, como por exemplo, quem eu sou? Qual a minha essência? Qual o propósito da minha existência? O que Deus quer de mim? É as perguntas que nós temos que fazer para nós evoluirmos, para nós buscar um relacionamento com Deus e alcançar patamares maiores. Porque senão nós sempre vamos ficar naquele grupo que o apóstolo Paulo coloca como, olha, eu precisava falar com vocês algo assim, de uma natureza mais forte, mas vocês ainda não estão adequados para receber o tipo de alimentação que eu tenho que passar para vocês. Vocês ainda estão tomando leitinho, aquela alimentação, né? O menino já está com 17, 18 anos, mas a mãe ainda tem que dar leitinho, leitinã, porque ele não evolui. É o que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, a carta aos Hebreus, né, nós estudamos na semana passada. Vamos abrir a nossa Bíblia, pessoal. Colossenses 1, 24. Vamos tratar um pouco desse assunto. Nós precisamos de crescimento espiritual, senão não faz sentido. Colossenses Colossenses 1, verso 24. O apóstolo Paulo aqui, ele demonstra todo o empenho que ele está fazendo para que a igreja cresça espiritualmente. Olha só o que ele diz. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuído, e apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e geração, mas que agora foi manifestado a seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério. Olha só, que é o quê? Cristo em vocês, a esperança da glória.
nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Aí ele continua no capítulo 2, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão na Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha só, o apóstolo Paulo ele chama a atenção, eu me esforço com todo tipo de perseguição e tribulação. Ele chega a dizer assim, eu trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo, por amor a vocês, para que vocês consigam compreender o chamado de vocês. Qual é o posicionamento que vocês devem ter diante do mundo? Porque agora é Cristo em vocês. Vocês agora devem viver para Cristo, aos moldes de Cristo, como Cristo nos ensinou. Outra referência está em Efésios 4. Efésios 4, do 1 ao 16, também traz algo interessante. Efésios 4, do 1 ao 16. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, olha só, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher toda a terra. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com o fim do quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos, olha só, à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, como ondas, nem jogados para cá ou para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só que interessante isso. Ele pede a unidade. Toda essa narrativa aqui, ele está falando do que? Da unidade. Nós precisamos nos unirmos numa unidade
para que nós possamos entender o trabalhar de Deus na nossa vida e que nós possamos servir aos nossos irmãos com os nossos dons. Ele chama atenção, olha, vocês não podem mais ser como meninos, como criança. Vocês precisam atingir a maturidade cristã. Filipenses 3:2, ele fala do seu alvo. Qual era o seu alvo? Existem pessoas, pessoal, que ainda não entenderam qual é o seu alvo. Filipenses 3:12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Olha só, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unido o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresento. Pois como lá já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhante ao seu corpo glorioso. Olha o que o apóstolo Paulo fala: eu deixo tudo para trás e prossigo para o meu alvo. Os irmãos de José, eles não entenderam isso. Eles não tinham deixado para trás. O que passou, passou. Agora vamos em busca de um novo alvo. Qual que é o nosso alvo agora? É estar ali, unido a José. Tinha sempre algo que estava ali martelando. Eles não tinham tirado aquilo de dentro do seu coração. Entendeu, pessoal? Outra passagem que nós temos, o nosso posicionamento, pessoal. Qual é o nosso posicionamento como cristãos maduros diante da sociedade? Romanos 12:2. Esse é um texto áureo, né? Quase que nem precisa. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Pessoal, o cristão que atinge a maturidade, cristã, ele tem essa consciência: nós estamos aqui para fazer a diferença, não vos amolde. Outras traduções dizem assim: não vos conformeis, mas transformai pela renovação das vossas mentes. Esse é o nosso propósito. Esse deve ser o nosso posicionamento. Por quê? Porque nós precisamos entender, pessoal, que nós estamos neste mundo como mensageiros, como arautos de Deus. 2 Coríntios, olha só o que diz 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios, eu até falei dessa passagem aqui numa outra aula para Giovana. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17 diz assim: portanto, olha só,
Lembra que o Romanos 12:2 diz que nós não poderíamos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação das nossas mentes, para que nós pudéssemos entender, né, qual seria o nosso chamado, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E olha aqui agora o que ele diz, ó, portanto, se alguém está em Cristo, é nova o quê? Criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Olha só a nossa responsabilidade. Agora eu pergunto a vocês, uma pessoa que ainda não entendeu, que ainda não buscou essa maturidade cristã, esse discernimento espiritual, tem condição de ser arauto, de ser mensageiro, de chamar alguém ao arrependimento? Não tem como, né, pessoal? É interessante, pessoal. Vocês viram os 2 vídeos que a Andréia colocou para nós como subsídio da nossa aula? Vocês viram? Assistiram, pessoal, da Joyce Meyer? Eu achei interessante. No primeiro vídeo, ela conta uma fábula. Ela conta uma fábula da xícara. Tinha uma xícara ali numa prateleira de uma venda. E ela traz toda uma metáfora, né, por trás daquela xícara. Para aquela xícara tá ali bonitinha, perfeita, com aquela decoração, com aquele formato, com aquela estética toda bonita, ela passou por quê? Por um processo. Antes dela se tornar xícara, ela era um barro maciço, que o oleiro precisou ir lá, pegar e amassá-la, colocar naquela roda lá, que nem a gente já viu lá nos filmes, né, que os oleiros usam. E aí o que eu achei interessante, na parte que ela trabalhou, foi que se aquele barro ele não fosse uma matéria inanimada, né, se ele fosse uma matéria que tivesse vida, ele ia começar a reclamar. Ah, mas por que você está me batendo? Por que você está me amassando? Por que você está me girando nessa roda? Qual que é o propósito disso? Vocês viram isso no vídeo? A questão, pessoal, é que Deus ele precisa trabalhar, pessoal. E às vezes esse trabalhar de Deus é dessa forma. Machuca, amassa, leva a gente aonde nós não queremos ir. O trabalhar de Deus é dessa forma. Para você chegar no produto final, que é a xícara bonita, que está lá na prateleira e que todo mundo vai desejar comprar. Mas para isso, ela passou por um processo. No outro vídeo, a Joyce aborda no mesmo ponto de vista, para que nós alcancemos a maturidade espiritual, nós precisamos passar também por esse processo. Ela pega ali uma massinha com um molde, aquele molde é um bonequinho, se não me engano, e ela aperta ali, depois ela vai tirando as arestas que sobraram, até formar aquele bonequinho. Assim é como Deus trata. Só que nós precisamos nos permitir Deus tratar-nos desta forma, para que nós alcancemos a maturidade espiritual. Nós precisamos ser trabalhados, pessoal. Precisamos ser trabalhados. Deus precisa pegar-nos e levar. Não é fácil. Não é fácil. Você se coloca, Senhor, eis-me aqui. Leva-me à casa do oleiro. Quem gostaria de falar isso? Leva-me à casa do oleiro. Só que a casa do oleiro é que vai te projetar para um patamar mais alto, para um patamar de uma comunhão com Deus mais alto, como o apóstolo Paulo. Olha, eu trago no meu corpo as aflições de Cristo, mas é por amor a vocês. Por amor a vocês, e eu rogo que vocês entendam essa mensagem.
vivam em união, trabalhem, né? O que os vossos dons, esses dons que Jesus conquistou, ele é bem enfático. Olha, Jesus conquistou esses dons, ele foi lá, ele morreu, foi lá no inferno, ele tirou os cativos, levou o cativo do cativeiro e deu dons aos homens. Agora usem esses dons de maneira que vem agregar, de maneira que vem abençoar a vida de cada um dos seus irmãos. É o que eu falei na aula passada ali para o Alexandre, né? Gente, nós temos que entender que nós somos um canal de bênção na vida das pessoas. E às vezes esse canal de bênção é para chegar lá e trazer uma mensagem de exortação. E nós temos que ter esse amadurecimento espiritual para entender que Deus, Ele quer trabalhar na nossa vida, mas nós precisamos dar lugar, e Ele está usando um dos seus servos como canal de bênção para nos ajudar. Pessoal, é muito, sabe, hoje as pessoas vivem uma crise existencial, uma crise de identidade. Vocês já pararam para pensar nisso? É tipo assim, ó, eu preciso como ser para fazer algo, ou então fazer algo para me identificar com o quê? Quando na verdade nós precisávamos perguntar, bom, eu sou um ser criado por Deus, a imagem e semelhança. O que é imagem e semelhança? Eu possuo a essência de Deus e o caráter de Deus está na minha vida. Eu preciso me posicionar. Eu não preciso lembrar, incentivar vocês a questão da justiça e do amor. Nós não precisamos. Nós temos a palavra de Deus que nos conduz a isso. Esse deveria ser a carta áurea de todo cristão. A justiça e o amor. Eu não preciso estar lembrando, incentivando. Olha, você precisa praticar a justiça, exercer o amor, promover a paz. Não precisa. Isso deveria estar na nossa essência. Isso deveria estar conscientizado na nossa essência. Olha, eu como filho de Deus e sou a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que pedir a Deus, pessoal, as oportunidades para me manifestar a justiça, o amor e promover a paz. É como se eu acordasse de manhã, a Joyce falou isso, a Joyce Meyer falou isso. É como se eu acordasse de manhã e dissesse, Senhor, promova oportunidades para que eu possa exercer a justiça, exercer o amor e promover a paz. Só que, muitas vezes nós não entendemos a essência disso, a natureza. O que é a essência? É a natureza das coisas. Vocês já perceberam, pessoal, isso é tão comum. Todas as nossas obras de caridade, de solidariedade, o nosso senso de altruísmo, ele vem acompanhado, né, vem anexado a uma selfie. Para me postar na rede social que eu sou um ser. É aonde eu entro aqui, ó. Fazer o quê para me identificar com alguma coisa? As nossas obras de caridade, de solidariedade, o nosso senso de altruísmo, ele vem sempre anexado com uma foto, com uma selfie para me postar na rede social aquilo que eu sou. Como se aquilo me qualificasse como alguém com maturidade cristã, com discernimento espiritual, como alguém que carrega uma bandeira. É tipo assim, ó, deixa eu levar uma cesta básica lá pro Alexandre, lá pro Valdo, e Valdo, peraí, deixa eu tirar a selfie aqui para me postar na minha rede social, porque isso vai me identificar como um cristão. Isso vai me identificar como alguém altruísta. Sabe, é fazer o quê para me identificar com algo. Isso é falta de maturidade, pessoal. E isso é comum até no meio evangélico. A Joyce Meyer tratou muito bem esse assunto. Nós estamos buscando algo, a fazer algo que nos identifique com alguma coisa.
Mas na verdade não há essência, não há pureza. É simplesmente algo mecânico para me identificar com algo. A maturidade... Pois não, primo, pode falar. Só fazendo um complemento a respeito desse vídeo mesmo da Joyce, ela fala, né, no sentido até da oração, da forma como a gente ora, né? Às vezes a gente vive as circunstâncias e tudo na nossa vida, ela serve como algo para nos moldar. As coisas não acontecem na nossa vida por mero acaso. Não existe isso, né? Até estatisticamente, aí pela matemática, vamos assim pensar, é impossível, né, estatisticamente as coisas acontecerem ao acaso. A estatística comprova isso. Então isso também para a nossa vida é dessa forma. Claro que tudo envolve escolhas e consequências, e a ação e reação, né? Tudo aquilo que eu faço, ele gera uma consequência, então envolve tudo isso, só que até mesmo essas consequências, elas servem para moldar aquilo que nós somos e aquilo que nós precisamos ser, né? Quando a gente entende de fato, né? Quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem, né? Até mesmo as escolhas, às vezes, escolhas erradas que a gente faz, que trazem consequências, aquilo vai moldar algo em nós, se de fato a gente permitir. E aí ela fala algo no vídeo a respeito, assim, a gente tem que parar de orar e perguntar para Deus, Senhor, por quê? Mas da gente entender, perguntar para Ele, o que eu ainda preciso aprender? Né? Porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida de forma repetidas, como se fosse um ciclo, né? E muitas das vezes é um ciclo, e a gente perguntar para Deus, oi? Aquela parte que você, para mim pelo menos falhou, aquela parte que você falou assim, que a gente tem que parar de orar. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, agora sim. Tá, então, que ela falou que a gente parar de orar, perguntando a Deus o porquê das coisas, mas perguntar para Deus o que eu ainda preciso aprender. O que eu ainda não aprendi, que eu preciso aprender, por que as coisas ficam acontecendo na minha vida de certa forma, e tudo é consequência daquilo que eu faço, né? A consequência das minhas escolhas. E a questão que o Emerson falou, né, que ela fala da gente acordar de manhã e perguntar para Deus, Senhor, no que eu posso te servir hoje? O que eu posso fazer pelo Senhor hoje? Né? Essa questão ela é muito importante. Às vezes a gente coloca Deus num lugar tão distante e a gente chega para Ele com orações prontas, orações formais, quando na realidade Ele quer a sinceridade do nosso coração. É de você chegar e falar de forma clara para Ele, né? E a Bíblia vai dizer, vocês não recebem porque vocês pedem mal. E às vezes são coisas que precisam ser melhoradas, como todos nós aqui temos em nós questões que precisam ser melhoradas. E de você chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu não consigo, eu sei que precisa mudar isso, mas eu não consigo mudar isso. O que eu preciso aprender? Por onde que eu tenho que começar? E ela trata sobre isso também. É de você se entender de fato como um ser humano totalmente dependente de Deus. E você depende de Deus para tudo. Nós dependemos de Deus para tudo. E a Bíblia para mim nada podeis fazer. Então, tudo que a gente precisa viver, todas as decisões, todas as coisas, é isso. Tudo que a gente precisa aprender, né? E o Emerson falando a respeito das atitudes dos irmãos de José, que depois de tudo, depois daquele momento todo, ainda falou assim, agora o nosso pai morreu, José vai pagar a gente pelo que a gente fez. Na realidade, isso estava revelando só o que estava dentro do coração deles. Né? A psicanálise vai traduzir isso como efeito espelho. Né? Aquilo que eu olho no outro, a forma como eu julgo o outro, tem mais a ver comigo do que com o outro. Né? Então, mais coisas
coisas em mim que precisam ser melhoradas do que de fato no outro. Então, na realidade, eles agiram daquela forma com José. O coração deles foi inclinado para aquela atitude. Então, quando eles olharam para José, eles falaram assim, ele vai fazer isso para a gente também. Porque aquilo estava dentro deles. Então, tem mais a ver com eles do que com o fato de José. Então, é essa autoanálise que a gente precisa fazer constantemente, né? E perguntar para Deus, Senhor, o que eu ainda preciso aprender? O que eu ainda preciso melhorar? No que eu posso te servir? No que eu posso, o que eu posso fazer para promover o teu reino? Né? Essa questão da maturidade envolve isso, essa sinceridade, né, diante de Deus. E aqueles vídeos, eu não sei se todos aqui assistiram, eu recomendo que vocês assistam. Ela trabalha de uma forma assim espetacular. Pode fazer um comentário? Claro, Sabrina. Sobre essa questão de todos os nossos dias, né, ser um propósito e não ser algo assim banal, a gente vê desde o início, né, quando o Emerson falou a respeito da teoria do Big Bang, né, que eles dizem é como colocar todos os ingredientes dentro do forno e esperar que o bolo saia pronto, né. E nós acreditamos nisso justamente por, desde o início, Deus tem um propósito para todas as coisas, desde fundar os mares, a luz, né, a escuridão, dividir terra e mar. Então, assim, não faz sentido a gente acreditar que Deus separou tudo para um propósito e achar que isso foi só anterior. O propósito ainda é para hoje, né? Nossa vida ainda tem propósito hoje e por todos os nossos dias, né? Sim, Sabrina, bem colocado. Bem colocado. A Andréia também abordou um ponto. Essa questão do espelho, né? É neurônio espelho que chama, né, Andréia? É isso mesmo? Neurônio espelho? Efeito espelho. Ah, o efeito espelho. Neurônio espelho é da criança, né? A criança vê o pai tá certo. Espelho... Pois não, Cássia? E essa questão voltando aí, né? Continuando aí dos irmãos de José e trazendo isso para o verdadeiro perdão, né? O Wendel já comentou muito isso em algumas aulas nossas. E é verdade, quando se fala do verdadeiro arrependimento, a diferença do arrependimento e do remorso, enfim, tudo isso. Mas essa maturidade, nossa, envolve, porque às vezes quando a gente fala em maturidade espiritual, a gente pensa só que assim, no sentido de levar pancada, de ser amassado e de conseguir sobressair. Mas não é só isso, é de conhecer verdadeiramente Deus. De conhecer que Deus ele é capaz de realmente perdoar, seja lá o que for que você fez, que aquilo não venha voltar à sua mente, porque Deus realmente houve perdão de fato, independente do que você fez, né? Porque às vezes alguma coisa que a Déia falou, tem mais a ver com o que de você do que da outra pessoa. A pessoa realmente, ela conseguiu externar aquilo lá de realmente trazer, de perdoar, mas aquilo não sai daquilo que você fez, não sair da sua mente, né? Eu tô falando a pessoa, mas assim, Deus realmente ter apagado de fato aquilo, fazendo um paralelo com José. E uma questão também que eu queria colocar, o apóstolo Paulo, ele fala, como a gente leu, Filipenses e Colossenses, o apóstolo Paulo, eu acho importante isso, a Déia comentou na aula passada sobre essa questão da gente não achar que é um super-herói também, que para tudo a gente tem que ser forte o tempo todo e tudo mais. O apóstolo Paulo ele admite isso. E maturidade é isso, é você reconhecer que você está num processo. Porque o que ele fala é exatamente isso. Eu não digo de mim que eu já alcancei, mas ele está num propósito para alcançar. Tem até outro texto que eu não sei de qual das cartas, que fala assim, que ele subjuga o meu corpo, para que eu, ganhando eu a muitos, não venha me perder. Outro que fala, quem está de pé, cuide para que não caia. Então, é um processo. A gente tem que entender que maturidade é um processo. Porque a gente relaciona maturidade com o tempo de casa. Se a pessoa está 30 anos, nossa, na igreja, está super madura. Muito pelo contrário. Ou então, se a pessoa conhece a Bíblia, fala todos os capítulos, os versículos. Não, isso é maturidade também. Então, isso não é a maturidade real, né? É você reconhecer que você está num processo de conhecendo cada vez mais, entendendo cada vez mais o que é Cristo, o que é viver
ser um cristão e tudo mais. Então, na verdade, é um processo, porque às vezes a gente se sente assim. Quantas vezes, eu não sei se é a opinião de todos, mas fala assim, se está lá na igreja, em algum lugar, fala assim, quem tem certeza da salvação? Aí você olha para o lado, meio assim, você vai levantando a mão devagar, você entendeu? Mas na verdade é você reconhecer, que você fala, ai meu Deus, só eu que não vou levantar. Porque, mas eu estou falando do reconhecimento, de você reconhecer que não tem como, é um processo que você está buscando. É um processo que a diferença é que você está no caminho certo e aquela direção, né? O apóstolo Paulo usa isso muito sobre os atletas, né? Até por conta da época, os jogos e tudo mais, referenciando, né? Está no pódio, tudo mais, correndo, porque você está correndo naquela direção. O fato é, eu estou num caminho que eu estou correndo naquela direção, eu não alcancei, mas eu estou nessa direção. Então é um processo, e a gente tem que entender que é um processo. E pode falar, tá? Pode falar? Só complementando rapidinho o que a Cássia falou, né, sobre a gente achar que essa questão de, como eu posso dizer, ser grande assim no reino, é sobre coisas grandes, né? E na verdade a Bíblia fala sobre a gente entrar no quarto secreto, né, e ali fazer tudo em secreto, publicamente ele vai honrar. E essa questão de você ser grande no reino dos céus tem mais a ver com a simplicidade de você não ser, não aparecer, do que saber a Bíblia de trás para frente, frente para trás, e aparecer, e falar, e ser, e mostrar, né? E o que eu ia acrescentar é que essa questão da maturidade, ela tem mais a ver com a nossa disposição de aprender do que qualquer outra coisa. Né? Quando você, de fato, reconhece que você ainda tem muito que aprender, tem muito que melhorar, e você se coloca à disposição, não no fato de se acomodar a falar, não, eu sou ser humano mesmo, e o ser humano é falho mesmo, porque às vezes a gente fica numa situação cômoda, né? O ser humano é falho mesmo, então eu nunca vou melhorar. E não é isso que Deus requer de nós, mas assim, a maturidade tem mais a ver com a nossa disposição de aprender, porque quando eu me fecho dentro de um quadro, aonde eu acho que eu já sei de tudo, que eu já vivi de tudo, que eu já li a Bíblia de trás para frente, frente para trás, que eu sei citar todos os versículos de cor, aí eu me fecho, porque aí não tem mais nada que eu preciso aprender. Então fica difícil esse ser humano ser trabalhado, porque ele já acha que ele tá pronto, né? E na realidade a gente só vai estar pronto na volta de Cristo. Até a Joyce falou, é de glória em glória, é um dia de cada vez, é algo que vai acontecendo paulatinamente, processual, né? Então a maturidade, ela tem mais a ver com a nossa disposição em aprender do que qualquer outra coisa. Não, perfeito, perfeita a colocação da Deia, da Sabrina, da Cássia, é isso aí mesmo, galgar cada dia um degrau, pessoal, cada dia um degrau, e buscando, sabe, esse amadurecimento espiritual que vem da parte de Deus. Para fechar esse assunto, o apóstolo Paulo, ele chama atenção também, pessoal, nós vamos ler agora 1 Coríntios 2, a partir do verso 6. Porque ele chama a nossa atenção, porque ele fala de uma sabedoria que ela é procedente do Espírito Santo. Ele diz assim, olha, que se o mundo tivesse entendido, jamais teria crucificado o nosso Senhor. Então ele fala de uma sabedoria que ela está em nós, que ela é procedente do Espírito Santo. Ele começa assim, 1 Coríntios 2, verso 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm o quê? Maturidade. Olha só, ele já chama a nossa atenção para isso aqui. Perceba, pessoal, que ele está falando aqui para uma igreja. Não é para o povo lá do mundo, é para uma igreja. Olha, eu estou falando de sabedoria para um povo que já tem maturidade. Mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta terra, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes
do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se os tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus as revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos, olha que forte isso aqui, pessoal, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? E aí ele fecha com chave de ouro, mas nós temos a mente de Cristo. Perceba, pessoal, ele está chamando a atenção da igreja, olha, nós temos um Espírito que procede de Deus. Esse Espírito que procede de Deus, ele nos dá entendimento para que nós possamos entender todas as coisas, tudo que está acontecendo. O mundo não tem esse Espírito, o mundo não conhece. Nós temos que fazer a diferença. É de suma importância que nós façamos a diferença, porque nós temos um Espírito que procede do Espírito de Deus. É por isso que nós temos que buscar essa maturidade espiritual. É aquilo que eu falei para vocês, a Andréia colocou muito bem, é buscar no ensino da palavra, é deixar Deus nos moldar, como a Joyce disse, né? Senhor, proporciona as oportunidades para mim exercer, né? Para o exercício da fé, o exercício da justiça, do amor, da oportunidade de promover a paz. É nos colocarmos dessa forma mesmo. E isso é através do quê? Do Espírito de Deus em nossas vidas. É buscar essa maturidade cristã. E a Cássia colocou muito bem. Galgando degrau por degrau. É glória hoje, glória amanhã, glória depois. E nós vamos. E o Espírito Santo vai nos transformando e nos moldando conforme o Espírito de Deus. Mas para isso nós temos que nos colocar nessa posição. É aquilo que eu sempre falo para vocês nas aulas. Pessoal, quando até então nós estávamos ignorantes, vamos colocar assim, sabe? Ignorante a respeito das coisas espirituais de Deus. Mas agora nós estamos estudando. E a partir do momento que nós começamos a entender, a estudar, nós nos tornamos o quê? Responsável por essa verdade. Agora ela sobrecai sobre nós. Acho que o apóstolo Tiago, se não me engano, ele diz assim, aqueles que ensinam, aqueles que se dispõem a estudar a palavra de Deus, eles terão um maior julgamento. Terão um maior julgamento, porque eles agora é conhecedor. É conhecedor. Se não me engano, é Tiago mesmo que diz isso. O Emerson, pois tem um versículo em João 15 que fala assim, olha, João 15, 22. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Foi quando Jesus ensinava, né? E essa é uma fala dele. Que agora as pessoas já não têm mais desculpa, né? Porque agora já tem o entendimento. Exatamente, Sabrina. Bem colocado. Em João 15 vai falar da videira, né? Se não me engano, deixa eu ver aqui. Da videira, exatamente. Você leu 22, né? O verso 22 você leu. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seria culpado de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Ponto alto do estudo, Sabrina.
É exatamente isso, Sabrina. Jesus, e o contexto aqui é a respeito da videira. Ó. Todos nós, pessoal, nós temos que entender isso. Ó. Jesus diz, ó, eu sou a videira e vocês são o quê? Varas. Varas. Não importa a minha insígnia, não importa o meu cargo eclesiástico, eu sou vara. E a vara, Jesus diz que, ó, aquela que produz, eu vou limpar. Mas aquela que não produz, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar, eu vou tirar. Mas todos nós somos varas. E estamos enxertados em quem? Em Jesus, que é a videira verdadeira. Então, o verso que você leu, muito bem colocado, né? Até então eu não conhecia a verdade, mas agora eu estou consciente da verdade. E isso cai sobre os nossos ombros. Cai sobre os nossos ombros, tá? Pessoal, fechou aqui a questão de maturidade espiritual? Mais algum comentário? João Vitor, beleza, João Vitor? Entendido? Bacana? Então, pessoal, que nós possamos aprender com José e não com os seus irmãos. Aprender com José. José tinha essa maturidade espiritual. Ele entendia perfeitamente o trabalhar de Deus na sua vida. Ele sabia tudo que estava nos planos de Deus. Aquilo que a Andréia colocou. Os irmãos não conseguiam ver. Os irmãos olhavam para José com aquilo que ele mesmo estava sentindo no seu coração. Eles não tinham se libertado disso ainda. Então que nós possamos buscar no Senhor a maturidade espiritual para que nós possamos fazer a diferença, pessoal. Nós possamos fazer a diferença. Eu acho interessante, Jesus ali em João 5, a partir do verso 31 e 47. João 5, a partir do verso 31 e 47, quando os fariseus começam a questionar a autoridade dele. E Jesus fala assim, ó, quem testemunha, quem testifica de mim são as Escrituras. E se nós somos discípulos de Jesus, quem deve testificar de nós? É as Escrituras. As Escrituras é como se elas estivessem estampadas no nosso rosto, assim, sabe? Eu não precisaria dizer, olha, eu sou cristão. As minhas atitudes, né? Elas revelariam o meu caráter de cristão. É mais ou menos nesse sentido. Jesus fala, ó, quem testifica? Eu não preciso testificar de mim, porque se eu testificar de mim, o meu testemunho não é válido. Mas quem testifica de mim são as Escrituras. Tudo que está escrito são as Escrituras que testificam de mim. Tem uma frase que diz o seguinte, talvez a única Bíblia que o ímpio vai ler seja a sua vida. Exatamente, exatamente. Bem colocado. Ponto alto, Sabrina. Ponto alto do estudo. Pessoal, mas que nós possamos guardar essa frase do Talmud. Se eu sou hoje o que eu fui ontem, por que desejar o amanhã? O amanhã tem que ser diferente, pessoal. E nós que temos essa sabedoria que procede de Deus, nós realmente temos que fazer a diferença. Temos que ser um referencial. Temos que buscar essa maturidade cristã. Temos que entender qual é o nosso posicionamento na sociedade, no nosso ciclo de amizade, na igreja, na família. Eu tenho que sempre pensar assim, eu tenho que ser um bom marido, um bom amante, um bom amigo, um bom filho, um bom pai, enfim, eu tenho que ser, fazer a diferença. Pois não, Pablo? Amor, você apertou ali, ó, microfone. Pablo. Mas vamos lá, pessoal, fechado então esse assunto da maturidade cristã? Beleza? Gisele, algum comentário? Gisele, você tá tão quietinha, eu tô sentindo falta dos teus comentários, Gisele. Não, hoje eu só tô anotando aqui. Tá anotando? Beleza. Wesley, tudo bem, Wesley? Vamos lá então, pessoal. Vamos lá então. Então José, ele passa para os seus irmãos, né, o propósito de Deus que ele tinha entendido. Não, Deus me conservou assim, para a conservação das famílias na vida, né? Eu vou sustentar vocês. E agora o que chama atenção para nós fechar aqui, pessoal, José, né, ele, como regente do Egito, né, o verso 22, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim
da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus... Olha só, outra profecia aqui, pessoal, que vai dar embasamento para o próximo livro que nós vamos estudar. Mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. José, ele faz menção até dos seus ossos. Ele fala uma profecia: ó, vocês serão visitados por Deus, vocês vão sair dessa terra para a terra que Deus preparou para vocês, porém, leve os meus ossos. E nós vamos ver isso, que quando o povo sai lá em Êxodo 3,19, o povo leva os ossos dele. Lá em Josué 24, os ossos de José estão lá com eles. E ele faz menção, até o livro de Hebreus, que diz que José ele teve fé de pedir que até os seus ossos seriam tirados do Egito. E depois eu vou explicar para vocês nas próximas aulas o que significa Abel Metzraim. Nós precisamos entender essa palavra que vai dar base para os nossos estudos no livro de Êxodo. Pessoal, fechando o livro aqui de Gênesis, nós vimos a criação. Olha só quanta coisa nós aprendemos. Nós vimos a criação, nós vimos a queda, a rebelião de Lúcifer, nós vimos a queda do homem, nós vimos o julgamento de Deus sobre o homem, a outra rebelião na Torre de Babel, como Deus tratou com a humanidade em um todo, né, até o capítulo 11. Do 12 ele chama Abraão, olha só, chamou, ele tirou Abraão de uma situação para ter um relacionamento com ele, para ter uma aliança. Isso deixa bem claro, se nós queremos ter uma aliança com Deus, nós precisamos sair da atual situação para nos colocarmos no propósito de Deus. Foi assim? Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Abraão, ele se coloca na posição de Deus. Agora Deus faz uma aliança, faz promessa. Aí nós temos o quê? Nós temos Isaque. Isaque, né, é uma pré-figura, uma alegoria de Cristo, né? Nós temos ali também a Rebeca, que é a noiva. Nós temos ali o Abraão, representando Deus também, né, que sacrifica o seu próprio filho. Isaque, que se oferece como sacrifício. Nós temos agora Jacó e Esaú, que simboliza também, pessoal, as nossas duas naturezas, a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual. Jacó, por todas as suas falhas, os seus defeitos, mas ele ansiava o quê? As coisas espirituais. Ele fazia de tudo, de forma até pragmática, mas ele fazia de tudo para alcançar as bênçãos de Deus. Do outro lado nós temos Esaú, que simboliza a nossa natureza carnal, né? A Bíblia o chama de profano, né? Alguém que não valorizava as coisas de Deus. Aí nós temos agora José, que também é uma alegoria de Cristo, né? O Salvador do mundo. José teve uma orientação de Deus, ele salva todo o Egito, todo o povo, enfim, né? E agora nós vamos caminhar para a estrutura do livro de Êxodo. Agora, pessoal, do Gênesis, beleza? Bem entendido? Bem entendido o livro de Gênesis, tranquilo. É muito importante que o livro de Gênesis nos dê uma base para que nós possamos entender aonde nós estamos inseridos nesse processo aqui. Tá? Lembra que José, ele não salvou somente o Egito, ele salvou todo mundo. Todo mundo vinha ali comprar de José. Então nós temos uma base bem histórica para nós entendermos aonde nós estamos inseridos na história. Deus chamou Abraão e de Abraão formou, né, todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Agora, o livro de Êxodo, pessoal, se vocês gostaram, todos gostaram do livro de Gênesis? Todos gostaram? Maravilha! Gente, se vocês gostaram do livro de Êxodo... Oi? Ah, o Pablo.
Se vocês gostaram do livro de Gênesis, vocês vão amar o livro de Êxodo. Porque o Êxodo, pessoal, além de um livro histórico, ele também trata a didática de Deus para com o povo, a revelação de Deus para o povo. Nós vamos ver bastante a questão normativa, né? Normas, que é as leis cerimoniais, as leis civil, tudo isso está inserido, né, no bojo do livro de Êxodo. As doutrinas centrais, a soberania de Deus, a revelação, a salvação, a aliança, a santidade, a lei, o julgamento, a expiação e a adoração. E nós vamos trabalhar bastante essa questão, e eu desde já peço até para a Cássia, que é a nossa coordenadora lá da Escola Dominical, que nós vamos precisar daquela maquete, viu, Cássia? Tem muita informação, gente. Quando chegar ali no tabernáculo, é tanta informação que tem ali que vocês vão ver. É uma aula só para falar da simbologia, daqueles artefatos ali do tabernáculo. Então, é um livro que eu, particularmente, eu me apaixono pelo livro de Êxodo. Beleza, pessoal? Algum comentário a respeito do livro de Gênesis? Gênesis significa o que mesmo? Gênesis significa o que mesmo, pessoal? A origem, o início. Isso, Bereshit, a origem, o começo, o início de tudo, a origem de tudo. É muito importante a gente entender isso para que nós possamos, né, mergulhar aqui no restante da Bíblia. Nos deu uma base muito boa. Eu tenho certeza, se nós estudamos mesmo assim, se nós tínhamos, assim, de forma diligente para estudar esse livro de Gênesis, o livro de Êxodo, então, é que nós precisamos mergulhar mesmo, porque ele agora vai revelar o propósito de Deus para nós, o que Deus exige de nós. Amém, pessoal? Então, por hoje é só, que Deus os abençoe. Foi uma bênção, né, estudarmos o livro de Gênesis. Uma vitória, hein, pessoal? Uma vitória, hein? O livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 50, da forma que nós estudamos, foi uma vitória. Uma vitória, versículo por versículo, muito bem, né? Eu creio que vocês também estudaram ele, tiraram muita informação importante. Pois não, Cássio? Não, novembro, né, Déia? Dia 14 de novembro? Isso mesmo. Começamos dia 14 de novembro. 14 de novembro? 3 meses. Não, foi 4 meses. 4 meses, pessoal. Olha que bênção. Pessoal, que Deus abençoe, que Deus nos conceda graça, nos conceda méritos para estudar a sua palavra. E, pessoal, e o mais importante, que não seja só um estudo, mas que isso vai nos dar base para a aplicação do nosso dia a dia. Nada adianta estudar se não aplicarmos. Amém? Que Deus abençoe, pessoal. Andréia, pode orar terminando. Fique à vontade para as considerações finais. Bom, é isso. E assim terminamos Bereshit. E assim encerramos o livro de Gênesis. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Na verdade, tudo isso é um presente para todos nós, né? Ter esse ensino assim tão minucioso, tão detalhado, da verdadeira palavra de Deus, né? Da palavra de Deus genuína, né? Da forma como ela realmente é. Isso é importantíssimo. Então a gente hoje está recebendo um presente aí de todos esses dias. Queria hoje poder fazer uma confraternização, né? Que tinha encerramento de um livro, nós estamos desde 14 de novembro estudando, né? Então merecia aí uma comemoração à altura, mas não dá, né, pra gente se reunir, então a gente está encerrando assim de forma online, mas eu já agradeço a todos vocês, tá? E continuo pedindo que vocês convidem mais gente para estar conosco. Agora as nossas aulas estão públicas, né, no YouTube, já postamos lá no grupo, então acessa lá o canal, se inscreve, compartilha aquelas aulas, chama mais gente para poder acessar,
porque o nosso objetivo é esse, é crescer, mas também levar mais gente conosco, né, para estar crescendo junto conosco, porque se a gente pegar todo o conhecimento e colocar só para nós, aí não vale muita coisa, né, porque na verdade a gente ser uma fonte a jorrar, né, então é que a gente cresça, mas que a gente leve mais gente também conosco. Alguém quer dizer alguma coisa? André, deixa eu só... Pessoal, o Talmud ele diz algo interessante. Ele diz assim que quando um gentil somos nós, né, que não fazemos parte, não estamos da Israel. Quando um gentil, ele se propõe, coloca no seu coração a estudar a Torá, ele se torna um sadik. Sabe o que é um sadik? Sadik é um sábio. Sadik é um mestre. E ele compara o sadik, um gentil sadik, como um sumo sacerdote. Olha só, pessoal, a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Como um sacerdote. Sadik. Depois, nas próximas aulas, eu explico para você o conceito do sadik. Tá bom? Então, todos vocês estão habilitados a ser um sadik quando nós terminarmos o Apocalipse, tá bom? Continua nessa fé, pessoal. Ô Sandrinha, você consegue ativar o microfone aí? Para você fazer, você foi promovida a fazer essa oração do encerramento do Bereshit. Oi? Vocês me ouvem? Oi. Sim, pode orar, Sandrinha. E como tinha bastante conteúdo, eu também fiquei meio fora, não quis fazer muito comentário, mas só um fechamento bem rapidinho, a questão da maturidade espiritual aí, né? Quando você fala de José e seus irmãos, quando os irmãos acham que num determinado momento José se vingaria deles, né? E você cita assim, eles não entenderam o propósito. Quando eu me revelei a eles no Egito, eu já poderia ter exterminado, e não o fiz. Pelo contrário, eu perdoei, e eu tinha planos, né? Bons planos para eles, né? Então, a gente coloca de novo José prefigurando Jesus, quando Jesus, mesmo tendo sido morto por nós, a humanidade, ele volta, ele ressuscita, se revela aos homens para mostrar que ele ainda tem bons planos para o ser humano, que ele perdoa e que ainda tem uma Canaã que nos aguarda. Passemos com graça pelo Egito para alcançarmos essa Canaã. Amém. 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 Ponto alto do estudo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos. O Senhor nos permitiu, entendendo que foi por tua graça e misericórdia. Nos concedeu, Pai, pelos méritos, não fosse Pai, assim, não Senhor, nosso, mas do Senhor não Jesus. existiríamos mais. Nos A tua graça, justificando, Pai. Senhor, Que esta palavra possa ser ser arraigada em nossos corações, Senhor, imprimida, que nós possamos viver, Senhor, como esses patriarcas que mesmo nos falham, mas buscaram uma conexão contigo, uma comunhão ímpar Traz contigo, novamente Senhor. ao caminho. Nos abençoe, nos guarde, Dá Senhor, nos novamente proteja. Que nós possamos, Senhor, a cada dia manifestar os frutos do nós te Espírito, louvamos, Pai, em Senhor, cada por situação. grandeza, Que o Senhor por possa amor nos e preparar, Pai, e esperamos que, para que Senhor, que possamos encontremos exercer graça a nossa através fé, o amor, a justiça, da a cada dia, e que o palavra, teu nome seja buscarmos a glorificado vida, através de cada um de mais a nós, ti, Senhor. Senhor. Nos conceda Pois o graça, nosso Senhor. propósito é Te o agradecemos, ó Senhor. Pai, te louvamos por Conhecemos tudo que o Senhor mais tem e feito. mais de ti, até Sim, que nos Pai. tornemos verdadeiramente amigos dele, Pai. Sim. E cheios de Sim, ti. Jesus. Que nós possamos, Senhor, ter a disposição de transbordar a nossa volta, Senhor. Que não retenhamos, Senhor, aquilo que o Teu Santo Espírito ministrar sobre as nossas vidas. Mas que nós possamos ter boca tua, embaixadores teus sobre a face dessa terra, principalmente nesses últimos dias, Senhor, onde a humanidade experimenta fome e sede, não de água e pão somente, mas da Tua palavra, de conhecer a Ti e a um amanhã. Nós te louvamos, Senhor, por cada uma dessas vidas que dispuseram a estar conosco nesses 4 meses. Nós te louvamos pela vida do Teu Filho, o qual tem se colocado como instrumento Teu, e nós temos visto
o Senhor usá-lo como tal. Nós te louvamos e lhe pedimos, Senhor, que nos conceda outras oportunidades. E como foi falado no estudo de hoje, que o Senhor nos conceda a oportunidade de exercitar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através deste trabalho, através desses estudos, Senhor. Permaneça conosco, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.